Marcos capítulo 5, do versículo 21, é o texto da passagem, é a passagem da mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que todos aqui já conhecem. Vamos estar lendo aqui em nome de Jesus? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Diga comigo, repita essa afirmação, diga assim: uma grande multidão. Diga novamente: uma grande multidão o seguia e o comprimia. Pode passar. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muitos sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam-lhe os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Diga comigo assim: graças a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Diga comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu registrei aqui a presença dos irmãos de Pinheiral, mas também está conosco os irmãos do Areal, os irmãos de Piraí, de Angra dos Reis. Amém? Tem uma turminha aí conosco nessa noite e é muito bom receber cada um dos irmãos aqui. Querido, quantos aqui já ouviu alguma mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue? Eu acredito, querido, que talvez você, ao ouvir esse texto, você pense assim: mas essa mensagem de novo? Talvez você fale assim: acho que eu já ouvi tudo o que eu tinha que ouvir dessa mensagem. Mas, querido, eu acredito que não. Porque hoje eu fui ministrado em coisas tão novas, eu fui tão impactado, que eu tenho certeza, querido, que vai ser poderoso para a tua vida também. Eu posso ouvir um amém? Querido, para começar, eu queria dizer para você que a passagem que relata a cura dessa mulher, ela é citada nos 3 evangelhos sinóticos. Ou seja, ela está registrada em Mateus, ela está registrada em Marcos e ela está registrada também no Evangelho de Lucas. Mas eu fiz questão de estar lendo o Evangelho de Marcos, porque é no Evangelho de Marcos que essa passagem tem alguns detalhes que para mim são muito importantes e somam com aquilo que eu quero compartilhar nessa noite. Eu queria dizer para você, querido, que acompanhou esse texto, na verdade, eu não quero me prender à história de Jairo. Porque Jairo, quando Jesus ele chega em Cafarnaum, Jairo ele se aproxima do Senhor, ele era um líder da sinagoga, ele era um religioso, e ele chega diante do Senhor Jesus, querido, e ele implora pela vida da sua filha. A Bíblia diz, querido, que quando o Senhor está indo a caminho da casa de Jairo, provavelmente para ministrar na vida da filha dele, a Bíblia diz então, querido, que uma multidão comprimia o Senhor, uma multidão o apertava. E de repente havia ali uma mulher que há 12 anos ela padecia de um fluxo de sangue. Eu quero traduzir para miúdos para você entender, porque talvez você já ouviu essa mensagem e você não sabe que tipo de fluxo era esse. Essa mulher, ela estava há 12 anos no seu ciclo menstrual.
Ela estava 12 anos menstruada, entenda isso. Eu não sei qual é a tua realidade, mulher, mas eu conheço mulheres que sofrem muito no período do ciclo. Ficam abatidas, ficam desanimadas. Ou seja, havia 12 anos que essa mulher diariamente perdia sangue. Havia 12 anos que essa mulher diariamente ela estava perdendo vida. Porque quando você lê a Bíblia Sagrada, querido, você vai ler que o sangue é a vida do corpo. Ou seja, há 12 anos essa mulher morria aos poucos. 12 anos morrendo, 12 anos padecendo. E o pior, ela já havia gastado todo o seu dinheiro. Diga comigo assim, todo o seu dinheiro. Ela havia gastado todo o seu dinheiro buscando uma cura, procurando os médicos. Sabe, amado, você que está aqui nessa noite, eu não sei se você já passou por algum momento assim, mas quando alguém da nossa família, ou a gente mesmo, a gente é acometido de alguma enfermidade mais grave, amado, nós não vemos tamanho de esforço para buscar uma cura, é verdade ou não? A gente vai em cidades distantes, paga consultas caríssimas, enfim, sempre que algo está acontecendo de errado com o nosso corpo, a gente muitas vezes não vê limites para alcançar uma saúde plena. Eu falando disso para vocês, irmãos, eu me lembro do meu irmão. Meu irmão faleceu em 2012. Mas na nossa fase de adolescência, quando nós começamos a descobrir que iríamos ficar careca, o que acontece? O meu irmão, ele não queria ficar careca de jeito nenhum, irmão. E ele fez de tudo para não ficar careca. Ele tomou injeção na cabeça, ele passou gel, ele passou shampoo de não sei o que. Querido, tudo que ele ouvia falar para passar na cabeça para não ficar careca, ele passou. Acho que até titica de galinha se bobear, irmão, foi na onda também. Porque o que você falava com ele assim, olha, isso vai fazer bem pro cabelo, irmão, ele acreditava. Deu certo, amém? Ele não ficou careca. Eu é que fui um incrédulo tremendo, eu não tive tanta fé como ele, mas deu certo. Mas o que eu quero dizer? Essa mulher, ela tinha vontade de ser curada. Essa mulher, ela tinha vontade, querido, de superar aquela enfermidade. Por quê? Porque aquela enfermidade não abalava somente o corpo dela, mas aquela enfermidade abalava toda a sua estrutura social. Aquela enfermidade abalava tudo que dizia respeito da vida dela. Para você ter uma ideia, querido, devido a essa enfermidade, aquela mulher, ela passou por 3 tipos de separação. Quantos tipos de separação? 3 tipos. A primeira, conjugal. Por quê? Porque a mulher, quando estava no fluxo menstrual, ela era, segundo a lei de Moisés, considerada imunda. E eu sei que até agora, talvez eu não tenha falado novidade nenhuma para você, mas ela era considerada imunda. E quando nós lemos aqui o livro de Levítico, eu queria ler para você a partir do versículo 19, eu vou estar lendo aqui na minha versão, diz assim, Levítico capítulo 15, versículo 19, diz assim, olha, quando uma mulher tiver sua menstruação, ficará impura pelo período de 7 dias. Quem tocar nela durante esse tempo será igualmente considerado impuro até o pôr do sol. Toda cama sobre a qual se deitar com seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará também impuro. Todo aquele que tocar o leito dessa mulher deverá lavar suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel qualquer que seja, onde ela estiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está sentada, aquele que tocar também se tornará impuro até a tarde. Também o homem que tiver relações íntimas com uma mulher, durante o seu período de menstruação, ficará impuro 7 dias. E qualquer cama em que ela se deitar igualmente se tornará impura. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada, além do tempo normal, será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Assim será todo o leito sobre o qual se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com sua cama durante o seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se sentar ficará impuro, como quando das suas regras.
Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. Olha como a lei era dura. A lei considerava a mulher no dia do seu fluxo menstrual impura. E querido, preste bem atenção, a cama que ela se deitava para dormir era impura. Se algum móvel, querido, estivesse sobre aquela cama, aquele móvel, quem tocasse naquele móvel ficaria impuro. Se um homem tocasse nessa mulher, ficaria impuro. Se o seu marido tivesse relação com ela, ele também se tornaria impuro. Então a primeira privação que essa mulher sofreu devido a essa hemorragia foi a privação conjugal, a privação do seu marido. Se ela tinha filhos, era a privação de filhos. Se não tinha filhos, ela não podia ter filhos. Por quê? Porque o marido não podia ter intimidade com ela. Então nesses 12 anos essa mulher ficou estéril. Ela ficou o quê, irmão? Outra coisa, querido, ela também teve uma segunda separação, que foi a separação social. Por quê? Ela não podia ir nas festas, ela não podia ir nas comemorações, ela não podia ir nos aniversários, ela não podia ir nos casamentos, ela não podia ir no supermercado, ela não podia ir na tenda, da quitanda, ela não podia ir em lugar nenhum. Por quê? Porque no que ela tocasse ficava impuro. O que ela tocava se tornava impuro. Quantos estão me acompanhando? Digam amém. E a terceira privação que essa mulher passou foi a privação religiosa. Por quê? Porque nem adorar a Deus no templo ela podia. Por quê? Porque ela era imunda. Ela era considerada imunda por estar há 12 anos vivendo o seu ciclo menstrual. A lei dizia para ela o seguinte: você está imunda. A lei apontava para ela a condição dela, dizendo: você não pode chegar perto de ninguém, e ninguém pode chegar perto de você, porque você está imunda. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Mas algo maravilhoso aconteceu na vida dessa mulher. Algo de poderoso aconteceu na vida dessa mulher. E aí começa algo que talvez você nunca percebeu nesse texto. Por quê? Porque é muito lindo a gente ler o texto que Jesus passou. Aquela mulher então diz: se eu tocar na veste dele, eu serei curada. É muito lindo tudo isso, mas existe um detalhe, irmãos. Existe um detalhe nesse texto que talvez você nunca se atentou. A pergunta que eu faço para você é: o que motivou essa mulher a tocar em Cristo? Por que que essa mulher, ela gerou, o que foi que aconteceu que gerou fé no coração dessa mulher para ela ir tocar em Cristo? Cristo estava passando, a multidão estava passando ali, comprimindo o Senhor. Ela não podia tocar na multidão, ela não podia tocar em pessoas. 12 anos enferma, enfraquecida, provavelmente, querido, anêmica, febril, sabe-se lá o estado de saúde física, emocional dessa mulher. Mas algo me chama a atenção, porque aquele dia foi diferente. E a pergunta é: o que de tão maravilhoso aconteceu? O que de tão poderoso aconteceu para gerar fé no coração dessa mulher? Quantos estão comigo? Sabe o que aconteceu, irmão? A primeira coisa foi que ela ouviu falar de Jesus. Simples assim. Talvez você achava algo muito profundo, mas eu quero te ensinar algo na simplicidade. No versículo 27 diz assim: olha, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. E aí você me diz assim: pastor, tudo bem, mas o que que isso tem de novo? Olhe para mim, ouça o que eu vou te dizer. Aquela mulher, ela só gerou fé no coração dela, foi porque ela ouviu a coisa certa. Entenda o que eu vou te dizer. Ela não ouviu a lei, ela ouviu a graça. Ela não ouviu lei, porque a lei já falava para ela que ela era imunda. E ao ouvir a lei de Moisés, a única coisa que podia gerar no coração dela era desespero. Por quê? Porque a lei só apontava e mostrava o quanto que ela era impura. Mas ela ouviu falar, foi de Jesus, querido. E isso gerou fé no coração dela. Por que que isso me chama atenção, irmãos?
Porque o que será que ela ouviu falar de Jesus? Provavelmente, irmãos, quando eu começo a estudar esse texto, eu creio, querido, que ela ouviu falar de um Senhor amoroso. Eu acredito que ela ouviu falar de como Ele estava curando todos os enfermos. Eu acredito que ela ouviu falar, querido, de tudo que Ele estava fazendo. Eu acredito, querido, que quando ela estava sentada, alguém deve ter chegado para ela e deve ter falado: ei, os seus problemas acabaram. Mas por que os meus problemas acabaram? Porque tem um rabino novo aqui em Israel, e ele é diferente de todos os outros. Mas por quê? Porque os outros rabinos não falam com pecadores, os outros rabinos não podem curar os enfermos, mas tem um rabino que é diferente. Ele é chamado amigo de pecadores, e onde ele toca, a enfermidade sai. Onde ele toca, o milagre acontece. Onde ele vai, a vida chega, a morte sai. Então ela começou a ouvir falar dessa diferença. Sabe, amado, isso que me chama atenção. Por quê? Porque é essa palavra que tem que sair do nosso púlpito. Porque muitas vezes o que está saindo do nosso púlpito é condenação, o que está saindo do nosso púlpito é acusação, o que está saindo do nosso púlpito é lei, que só revela o seu estado pecaminoso, que só revela o quanto que você é impuro e o quanto que você precisa, querido, se consertar. Mas o que tem que ser falado nos nossos púlpitos, o que precisa ser a nossa pregação, o que nós fomos chamados para pregar, querida, é de um Jesus que, independente de como você tem se comportado, Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para transformar a tua vida, Ele está aqui, querido, para restaurar seus sonhos, Ele está aqui para operar maravilhas em tua vida. Aleluia. Sabe, querido, ela ouviu falar de Jesus. Sabe, ela não ouviu falar dos pecados dela. Ela não ouviu falar do que ela precisava fazer para se consertar. Ela não ouviu falar, pastor Ricardo, de receita médica. Ela não ouviu falar de uma nova tecnologia. Ela ouviu falar de Cristo. Sabe, querido, provavelmente alguém chegou para ela e falou assim: olha, eu quero te dizer uma coisa. Tem um rabino aqui em Israel que, quando ele foi pregar no sermão da montanha, quando ele desce daquela montanha, ele encontrou com um leproso. E ela ouviu falar, disse assim: e aí, o que aconteceu? Olha, ele tocou no leproso. Ela falou assim: não, isso não é possível, porque a lei não permite que alguém toque no leproso, porque se tocar no leproso fica imundo. Ele ficou imundo, ele ficou leproso. Não, filha, quando ele tocou no leproso, foi o leproso que ficou curado. Foi o leproso que recebeu vida. Porque essa é a diferença da lei e da graça. Porque na lei, quando alguém toca no leproso, essa pessoa fica imunda. Mas na graça, quando alguém cheio da graça toca no leproso, é o leproso que é curado, é o leproso que é transformado. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder do Evangelho. Então ela ouviu falar: olha, o leproso foi curado. A sogra de Pedro, sabe, a sogra de Pedro estava muito doente, ela também foi curada. E detalhe, tinha muitos enfermos. E onde esse Jesus ele passou, e onde ele tocou, algo aconteceu. Quando aquela mulher ela começou a ouvir aquilo, irmãos, aquilo gerou fé. Por que gerou fé? Porque ela deve ter começado a pensar assim: olha, então, independente dos meus pecados, independente da minha condição, independente de eu talvez não ter me comportado bem, independente de eu merecer essa enfermidade, no pensamento dela, se eu posso tocar nele, porque ele é diferente. Vocês estão compreendendo? A mensagem certa produz uma fé certa. O problema é que muitas vezes nós estamos ministrando uma mensagem errada. E quando cremos de maneira errada, irmãos, temos comportamentos errados. Quantos estão comigo aqui? Digam amém. Sabe, querido, ela provavelmente ouviu falar, sabe, amados, de um evangelho poderoso. Ela ouviu falar que mesmo os pecadores estavam sendo curados. Sabe, a vida dessa mulher, ela tem algo para nos ensinar. E a primeira coisa que eu vejo, querido, que essa mulher, uma das coisas que eu vejo que essa mulher tem algo para nos ensinar, é que ela provocou o milagre dela. Por quê? Porque na maioria dos casos era Jesus que ia até o enfermo. Mas nesse caso, irmão,
esse enfermo foi até Jesus. Jesus estava andando, Jesus não olhou para ela, Jesus não chamou, Jesus não conversou, Jesus nem viu, ele estava passando. Ela falou: o quê? Esse Senhor está passando por aqui, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu sei que eu serei curada. Então ela provocou o milagre, ela foi até ele e tocou. O que eu quero dizer para você, querido? O poder de Deus, ele está aqui disponível para cada um de nós. Só que muitas vezes nós somos tão tímidos, muitas vezes, querido, nós somos tão reservados. Sabe, amada, ela percebeu que o poder do Senhor estava disponível, ela provocou o milagre, ela foi até o Senhor, ela toca nele e ela recebe. Ela recebe. Eu não sei quanto a você, irmão, talvez você está aqui nessa noite, você está precisando de um grande milagre na tua vida, talvez você está precisando, querido, de uma grande cura, talvez você está precisando de um milagre na tua vida financeira, e você está parado esperando o céu se abrir sobre a tua vida e algo acontecer. Eu quero desafiar você nessa noite a ter atitudes como dessa mulher. Não fique parado, chega no Senhor, toca nas vestes dele, querido, toca nas vestes dele, provoca o milagre, provoca, porque ela provocou. Ela provocou. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, irmão, é que ela disse o seguinte: se eu apenas tocar nas vestes. Por que nas vestes? Por que ela não disse assim: olha, se eu tocar nele? Mas por que nas vestes? Olha para o irmão mais bonito que está do teu lado, pergunta para ele assim: olha, por que nas vestes? Eu quero te explicar algo, irmão. Por que ela disse assim: eu quero tocar nas vestes dele? Naqueles dias, irmãos, haviam muitas roupas que os homens usavam, túnicas, mantos. E Jesus, querido, ele costumava andar com uma túnica. Na maioria das vezes. Ele andava com o quê, irmãos? Andava com o quê? E as roupas, amados, elas tinham uma característica bem interessante, que foi o próprio Deus que mandou fazer. Elas tinham nas bordas das vestes algumas franjas. Eu pedi para colocar uma foto. Dá para colocar? Olha só. Também chamar de talit isso aqui. Esse homem, ele está com o seu manto. E essas roupas, elas tinham aquelas franjas, aquelas bordas. Quantos estão vendo aquelas bordas ali? Digam amém. Vocês conseguem enxergar? Amado, você que está mais atrás aí, não se distraia não. Não perde a sua bênção não, irmão, porque hoje o Senhor vai te sacudir neste lugar. Eu creio. Sabe, então aquelas bordas, aquelas franjas, querido, elas tinham um cordão azul. E nesses cordões azuis, querido, tinham os mandamentos de Deus. Então todas as vezes que os homens andavam, as pessoas que estavam ao redor, eles viam os mandamentos de Deus naqueles cordões que estavam nas orlas. E o que me chama a atenção é o seguinte, é que a palavra borda ou orla, que é aquela parte de baixo com aquela bordazinha, com aquela franja, vamos dizer assim. Essa palavra no hebraico, quando Deus mandou fazer as roupas assim, foi em Números capítulo 15. Quantos estão acompanhando? Digam amém. Em hebraico, querido, essa orla se chama canaf, que a tradução dela, a tradução de canaf é asa. Como que é a tradução, irmão? Então, asa para os judeus é a orla ou a borda do manto. Vocês estão entendendo, amém ou não? Em Mateus capítulo 14 diz que a multidão, quando você lê o Evangelho de Mateus no capítulo 14, e agora eu clamo pela sua atenção. E no Evangelho de Mateus, capítulo 14, irmãos, diz que a multidão corria para tocar nas orlas, na asa de Jesus. E todos que tocavam na orla, na asa de Jesus, eram curados. Mateus capítulo 14, 36 diz isso, olha só. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla de sua roupa. Ali embaixo. Ao menos tocar naquela orla, que é traduzido por asa. E todos os que tocavam, Mateus capítulo 14, versículo 36, diz: todos que tocavam ficavam curados.
Sabe, querido, eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles conheciam bem as profecias bíblicas. Eles conheciam bem a palavra de Deus, eles conheciam bem o Antigo Testamento, e eles se atentavam para as características do Messias que estava por vir. Quantos estão me acompanhando? Então tinha uma profecia em Malaquias capítulo 4, versículo 2. Eu queria que você colocasse para mim, Juninho. Malaquias capítulo 4, versículo 2, falando sobre o Messias. Diz assim, preste atenção, olha aqui o texto. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Ai, irmão, isso é forte, você tinha que dar um glória a Deus mais alto. Aonde que o sol da justiça ia se manifestar? Onde que ele traria as curas? A cura nas suas asas. Que asas era essa? Eram as orlas do seu manto. É por isso que quando Jesus passava, pastor Sebastião, aqueles enfermos, eles corriam para tocar nas asas do Senhor. Por que eles queriam tocar na asa? Porque eles sabiam que o Messias viria, e quem tocasse nas asas dele, seriam curados. Então quando aquela mulher ouviu falar de um rabino diferente, quando aquela mulher ouviu falar que tinha um Senhor diferente, que alguém que estava cheio de amor, alguém que era chamado de amigo de pecadores, alguém que não discriminava ninguém, ela olhou e falou assim: se eu apenas tocar em suas asas, eu serei curado, porque ele verdadeiramente é o Messias prometido. Então ela queria tocar, ela estava fraca. Sabe, querido, ela não tinha força o suficiente, mas ela se arrastou, ela foi no meio da multidão, ela não queria tocar nele, ela só queria tocar nas suas asas, porque em Malaquias capítulo 4, irmãos, olha ali, dizia, querido, que ele traria cura nas suas asas. É por isso que quando você diz, a Bíblia diz que está debaixo de suas asas é lugar seguro, porque é lugar de proteção, pastor Messias, é lugar de cura, é lugar de transformação, é lugar, querido, de libertação. Ela queria tocar nas suas asas, ela estava fraca. Sabe por que ela estava fraca? Porque ela estava morrendo aos poucos. Sabe por que ela estava fraca? Porque ela estava extremamente debilitada, mas ela desejava tanto ser curada, irmão, que ela venceu toda a fraqueza para tocar nas asas do Senhor. A minha pergunta para você nessa noite é: quanto que você está disposto para tocar nas asas do Senhor? Qual é a intensidade do seu desejo de ser curado? Qual é a intensidade do teu desejo de ser restaurado? Qual é a intensidade do teu desejo de ver um milagre acontecendo na tua vida? Em terceiro lugar, irmãos, eu não vou me alongar muito, mas em terceiro lugar eu quero dizer algo para você. Essa mulher de Marcos capítulo 5, que padecia 12 anos com fluxo de sangue, ela aponta para a igreja. Ela aponta para quem? Eu não sei se você sabe, querido, a mulher é muitas vezes como figura da igreja na Bíblia. Ela é a noiva do Cordeiro. Eva é um tipo de igreja. Sabe, querido, e essa mulher, ela apontava para a igreja. Sabe por quê? Agora eu queria que você se segurasse na cadeira, irmão. Juninho, abre para mim Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Diz assim: somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Em outras versões diz trapo de imundícia. Então diga comigo assim: a nossa justiça
Não, diga como um vencedor. Diga: a nossa justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Sabe? O trapo de imundícia, eu não sei se você sabe, alguns afirmam que o trapo de imundícia eram os panos em que os leprosos secavam suas feridas, limpavam as suas feridas. Alguns acreditam que o trapo de imundícia era o pano em que os leprosos, eles se limpavam, e esse era o trapo de imundícia. Mas o mais correto de você afirmar é que os trapos de imundícia, irmãos, eram os pedaços de pano que as mulheres usavam para se limpar no seu fluxo menstrual. Quantos estão comigo? Então, trapo de imundícia, eu até fiz uma anotação aqui, eram os panos ou lençóis, ou algo parecido, que absorviam o fluxo menstrual das mulheres. Então, esses panos eram conhecidos como trapos de imundícia. Isaías, olha para mim. Isaías está dizendo que os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Olhe para mim, irmão. Por que então que eu digo para você que essa mulher aponta para a igreja? Sabe por quê, irmãos? Talvez você não concorde comigo, mas eu quero te dizer algo com todo temor e tremor. Eu vejo, querido, que a igreja ultimamente, não a Ágape, mas de uma maneira geral, tem sido uma igreja enfraquecida. Uma igreja que, assim como essa mulher, é uma igreja que está sangrando. Uma igreja que aos poucos perde vida. E por que essa igreja está sangrando? Por que essa igreja está com esse fluxo que não cessa, como o daquela mulher? Porque eu vejo hoje, irmãos, que a igreja está repleta de justiça própria. Domingo passado, e agora eu quero que você fique atento demais. Domingo passado eu ministrei aqui sobre o dom da justiça. Eu ministrei que a justiça é um dom. Nós fomos justificados. E ser justificados é declarados justos. Quantos aqui são justos? Agora, por que nós somos justos? Foi pelas boas ações que fazemos? Não. Pela obediência que tivemos? Não. Por quê? Porque os nossos atos de justiça, para Deus, são trapos de imundícia. Aí você me diz assim, preste atenção nisso para depois você não dizer que eu falei algum tipo de heresia aqui. Ah, pastor, então você está dizendo que a igreja tem que ser pecadora? Não, irmão. Efésios capítulo 2 fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E quando você segue lendo o capítulo 2 de Efésios, a Bíblia diz que nós fomos salvos para as boas obras. Então fazer o bem é sempre bom. Quantos estão comigo? Nunca fazer o mal é melhor do que fazer o bem. Mas qual é o grande problema? É quando nós utilizamos as nossas boas ações como base para relacionar com Deus, como base de mérito para receber alguma coisa de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu pego as minhas boas ações e eu estabeleço essas boas ações como base para eu me relacionar com Deus, então eu estou relacionando-me com Deus pela minha justiça, pelas minhas boas atitudes, e aí Deus considera isso tudo trapo de imundície. As minhas boas ações não são a base do meu relacionamento com Deus. Eu não sou abençoado pelo que eu faço, eu não recebo pelo bom comportamento que eu tenho, eu recebo tudo é pela graça, é pelo favor de Deus. Ah, pastor, então eu vou pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou te dizendo, querida, é que você nunca pode chegar diante de Deus achando que é merecedor de alguma coisa porque você teve um bom comportamento. É isso que eu estou te ensinando nessa noite. É isso que eu tenho colocado diante da igreja como graça e dom da justiça. Nós nunca podemos chegar diante de Deus na condição como se Deus estivesse devendo alguma coisa para nós, porque nós nos comportamos bem. Porque esse tipo de relacionamento para Deus é trapo de imundície. E tem muita gente, ouça o que eu estou dizendo, ó igreja, porque isso é profético. Tem muita gente dizendo que o que está matando a igreja hoje em dia é o pecado. E eu digo para você com todo temor e tremor, o pecado é nojento, o pecado é diabólico. Quem vive em pecado provavelmente nem nasceu de novo. Quem ama o pecado precisa ser regenerado. Mas o que eu digo para você, querido, que o que está matando a igreja não é o pecado não, porque o pecado existe há muito tempo. O que está matando a igreja hoje em dia é a justiça própria. É o ensinamento que tem sido colocado dia após dia nos púlpitos das nossas igrejas, dizendo que se você jejuar, que se você orar, que se você fizer alguma coisa, que se você buscar, Ele vai te atender. Eu quero dizer algo para você, querido, tudo isso como moeda de troca com Deus, Deus considera trapo de imundícia, é o que está dizendo aqui, irmão. A minha justiça e a tua justiça é trapo de imundícia, é pano de limpar menstruação. E por que essa mulher então era um símbolo da igreja? Porque ela estava repleta de trapos de imundícia. E ela estava cheia de trapos de imundícia. E os trapos de imundícia não eram suficientes para poder fazê-la parar de sangrar. E enquanto a igreja começar a achar que merece alguma coisa diante de Deus pelo bem que faz, enquanto a igreja continuar se relacionando com Deus com base na lei, enquanto a igreja continuar se relacionando com Deus, achando que é merecedor do bem ou do mal pelo que faz, irmão, é um relacionamento enfraquecido, é um relacionamento, querido, que acaba com a fé, é um relacionamento, querido, que destrói uma vida espiritual. Essa mulher, ela estava repleta de trapos de imundície. A fé, tem muita gente que acha que ela é anulada por causa do pecado. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a fé é anulada pela nossa justiça própria. Romanos capítulo 4, versículo 14 diz assim, olha, pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. Ou seja, se eu recebo alguma coisa, se eu sou herdeiro de alguma coisa, pela lei, pelo que eu faço, então eu não preciso ter fé. Eu não preciso ter fé. Por quê? Porque se eu faço e Deus tem que me dar, não preciso de fé. É um relacionamento de troca e recompensa. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Mas o meu relacionamento precisa ser na base da fé. Então diga comigo assim: a minha justiça, diga, a minha justiça se tornou trapo de imundícia. Agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 61, versículo 10. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. É grande o que, irmãos? Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da e sobre mim pôs o manto da justiça. Então Isaías está dizendo o seguinte: hoje eu posso me alegrar. Por quê? Porque o Senhor me vestiu com as vestes da salvação. E Ele pôs em mim o manto do quê? O manto da... Agora, que justiça é essa? É a minha justiça ou a justiça dEle? É a justiça dEle. Porque a minha justiça é o quê? Trapo de imundícia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então talvez você está aqui, irmão, e você está se sentindo pesado, acusado pelos erros que você cometeu. Eu quero dizer algo para você, querido. O Senhor, Ele tem um milagre para você. O Senhor, Ele tem algo para fazer na tua vida. O Senhor, Ele quer derramar algo especial sobre a tua vida hoje. Amém ou não? Agora, o que é poderoso nesse texto? É que Jesus, Ele estava
vestido com o seu manto. E esse manto é o manto da justiça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando aquela mulher, ela foi se arrastando, e ela tocou na asa do Senhor, que é no manto dele, ela tocou no que do Senhor? Ela tocou na justiça dele. Ou seja, naquele momento, quando ela toca na justiça do Senhor, o sangramento para na mesma hora. Você está entendendo? Os trapos de imundícia, a sua justiça não é capaz de te fazer parar de pecar. A tua justiça não é capaz de te transformar. A tua justiça não é capaz de te dar vida. Mas quando você toca na justiça do Senhor, o sangramento para, a hemorragia para, o pecado perde força. E quando ela toca na justiça do Senhor, o Senhor para e diz assim: para tudo, alguém me tocou. A Bíblia diz, querido, que um dos discípulos chega para ele e fala: Senhor, a multidão está te comprimindo, e o Senhor diz: alguém me tocou. É verdade, a multidão está me tocando, mas está tocando de qualquer jeito. Mas nesse momento, alguém tocou na minha justiça, e de mim saiu poder. Ela tocou, querido, e o máximo que ela tinha visto do Senhor até agora, até aquele momento, eram as costas dele. Ela não tinha visto o Senhor de frente, ela não conhecia o Senhor, ela só tinha ouvido falar. Mas quando ela toca na justiça dele, ele para e ele vira de frente para ela: foi você que me tocou? É, Senhor, foi eu que te toquei, e a minha hemorragia parou. Já tinha 12 anos que eu estava enferma, minha vida não mudava, e hoje eu posso tirar os trapos de imundícia de mim, porque algo aconteceu. Ele não chama ela de mulher, ele chama ela de quê? Filha, a tua fé, ela te salvou. A tua fé te salvou, a tua fé, ela te curou, minha filha. Seja livre agora dos teus atormentadores. É o que ele diz: vai em paz. Quando você lê esse texto no original, não é simplesmente vai em paz. Ele está dizendo o seguinte: vai para a paz, viva em paz. Por quê? Porque você está livre de tudo aquilo que te atormenta. Sabe, irmão, a igreja está sangrando. A igreja está sangrando não é por causa do pecado. O pecado, ele é mortal. O pecado, ele é diabólico. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o pecado o Senhor perdoa. O problema da igreja hoje é a justiça própria. É você achar que você é bom demais e que Deus tem obrigação de te abençoar porque você jejua muito, ora muito. Não é esse relacionamento que você tem com o Senhor, porque esse relacionamento fecha portas para você. Quando aquela mulher, ela tocou no Senhor, ela falou assim: olha, eu ouvi dizer em Malaquias que o Messias traria a cura nas suas asas. Então é nela que eu quero tocar. Eu quero tocar na justiça dele, porque eu estou abrindo mão da minha justiça. E é assim que ela foi curada. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos.